Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar com vocês sobre esse campeonato brasileiro, sobre essa disputa muito fervorosa que 10 times vão ter que enfrentar para não cair para a Série B. A gente está chegando no último estágio do Campeonato Brasileiro. Na primeira semana de dezembro, o campeonato vai terminar, ou seja, daqui 2 meses, e nós temos mais 10 rodadas, sem contar os jogos atrasados, para a gente saber quais times irão cair para a Série B. Os 4 times que irão cair e nessas 4 vagas, nós temos 10 times disputando. Meu nome é o Alf, eu produzo conteúdo de futebol aqui no YouTube todos os dias. Estou começando agora, por isso eu peço a sua ajuda para me ajudar a alcançar a meta de 1000 inscritos. Se inscreva aqui no meu canal aqui embaixo. Se você gostar do meu vídeo, eu peço também que você dê o like. Muito bem, ontem a rodada foi muito interessante porque os times de baixo praticamente todos perderam. E hoje, dia 30/9, ou seja, 30 de setembro, um dia, né? Hoje é o último dia de setembro, amanhã começa outubro. Os times que vão lutar para não cair, né? Que tem mais probabilidade serão Bragantino, Juventude, Grêmio, Criciúma, Paranaense, Atlético Paranaense, Vitória, Corinthians, Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense. Esses 4 últimos já estão na zona de rebaixamento. Corinthians, Flu, Cuiabá e Atlético Goianiense. Eu tô olhando para cá que a tabela tá aqui no meu computador para eu não dar nenhuma notícia errada. Desses 10 times que estão lutando para não cair, Grêmio tem 1 jogo a menos, Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos, e o Fluminense e o Cuiabá têm 1 jogo a menos cada. Ou seja, desses 10, a metade tem jogos a menos. Quais times que estão mais embaixo e que tem a tabela completa? E assim, eu ouso dizer que já caíram. O Atlético Goianiense é muito pouco provável que eles sobrevivam e se mantenham na Série A. A não ser que aconteça um grande milagre, algo assim. Nunca antes visto, o Atlético Goianiense vai cair para a Série B. O Cuiabá tem grandes probabilidades, na minha opinião, é uma chance de 95% de cair. Ele está com 23. Se ele ganhar esse jogo a menos, ele vai para 26. E aí ele fica perto ainda de Fluminense, que tem 1 jogo a menos, e Corinthians. Então eu acredito que é muito difícil. Cuiabá tá jogando mal, vem mal, 1 vitória nas últimas 5 partidas, é um dos piores retrospectos aqui. Então eu acredito que Cuiabá e Atlético Goianiense já estão praticamente rebaixados. Claro, o Cuiabá ainda tem um pouco mais de probabilidade por causa desse jogar menos, ele chega a 26 se ele vencer, e aí ele fica a 2 pontos do Corinthians com 28 jogos, os dois. Então eu diria, Atlético Goianiense já está rebaixado, né? Não ainda matematicamente, mas em questão de ânimo, de probabilidade, Atlético Goianiense. O Cuiabá está quase rebaixado, na minha opinião. É muito difícil reverter essa situação, a não ser que esse time comece a jogar muito bem, e aí ele vai ter que fazer, em 30 pontos, vai ter que fazer 20, 22 pontos, um aproveitamento de campeão, né? Não acredito que o Cuiabá vai conseguir. E aí entra as 2 outras vagas para esses 8 prováveis times que vão continuar brigando pelo rebaixamento, que hoje está ocupada pelo Corinthians e ocupada pelo Fluminense. Aí a gente vai ter que colocar aqui um exercício de futurologia. Porque, olha, o Corinthians nas Copas vem bem, vem jogando bem. No entanto, no Campeonato Brasileiro tem tido tropeços. Dos últimos 5 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro, ele tem apenas 2 vitórias e 3 derrotas. Isso dá um aproveitamento aí de 40%. Com um aproveitamento de 40%, o Corinthians talvez consiga se salvar na beirada para não cair. Por quê? Esse ano os matemáticos estão dizendo que provavelmente o corte ali de rebaixados não vai ser tão alto quanto foi ano passado e será ali de 40 a 42 pontos. Então a probabilidade do Corinthians cair com esse retrospecto dos últimos 5 jogos
ela é de 50%. Por quê? Ele fazendo esse movimento de 40%, ele vai conseguir chegar ali dos 30 pontos disputados, ele vai conseguir chegar ali em torno de 12 a 15 pontos. Então ele talvez consiga se salvar. No entanto, para ele se salvar, ele tem que torcer para os outros times irem pior do que ele. Então vamos colocar aqui o Corinthians como um grande risco. O Fluminense é um outro que está na zona de rebaixamento, está nesse perigo, e ele tem um jogo a menos. Ele vencer nesse jogo a menos, ele vai para 30 pontos e tomaria, no caso, o 16º lugar do Vitória. Se salvaria na beirada. O que acontece? O Fluminense, com o Mano Menezes, vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e, se contar com a Copa do Brasil, 4 derrotas seguidas. Então o Fluminense, se ele quiser se salvar, ele obrigatoriamente tem que vencer esse jogo a menos dele, e com essa vitória no jogo a menos dele, ele tem que emplacar aí para sair dessa zona de degola. Na minha opinião, conhecendo o Mano Menezes, agora ele vai fechar mais a casinha, apesar dele ter perdido pro Lanterna, e vai tentar vencer de 1-0 3, 4 jogos em casa. Em casa ele vai fazer uma Fortaleza e eu acredito que o Fluminense não vai cair. Então, na minha opinião, o Corinthians está arriscado. O Fluminense, acredito que ele não vai cair por causa disso, porque vai ser muito forte em casa. O Corinthians também vai ser muito forte em casa. E aí entra o próximo candidato, o Vitória. O Vitória, ele oscila muito, ele tem 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Ele não tem empatado demais, mas assim, o Carpina aos trancos e barrancos tem conseguido fazer esse Vitória ganhar uns pontinhos importantes, apesar de ter perdido para o Internacional. Aí entra um dos times que eu vejo que está muito em risco, Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não vence no Brasileirão há 2 meses. O Atlético Paranaense já teve 5 treinadores nesse ano. No ano do centenário, o time que começou muito bem com o Cuca, que foi colocado como um dos principais times candidatos a ganhar o título, hoje luta para não cair. Hoje o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos, mas a moral do time está lá embaixo. Então, muito mais do que desempenho, a moral do time acabou. Agora veio mais um técnico que a gente não sabe muito do repertório dele, e agora é muito sério o risco do Atlético Paranaense cair, apesar dos 2 jogos a menos. Se por acaso o Atlético Paranaense conseguir fazer 4 pontos desses 6 possíveis, o Atlético Paranaense vai para 36 e ele ali entra na zona de limbo, ou seja, que não vai lutar por tanta coisa ali junto com o Vasco e o Atlético Mineiro. Então é importante ressaltar que esses jogos a menos do Atlético Paranaense vão dizer para que o Atlético Paranaense vai estar nessa briga. São 2 meses sem vencer, 8 jogos no Brasileirão desde a última vitória, e o 5º treinador nesse ano inteiro. Eu não sei vocês, mas na minha opinião, isso é a fórmula perfeita para o rebaixamento. Então, vamos ver o que o Furacão pode entregar nesses 2 jogos a menos. Isso vai definir a luta do Atlético Paranaense, esse time que estava em constante crescente no nosso cenário, mas esse ano, desde a saída do Cuca só decaiu e corre sérios riscos de ser rebaixado, na minha opinião. Não por elenco, não por treinador, até porque a gente não sabe muito bem qual é desse novo treinador deles, que já tem 2 derrotas, mas sim pela moral dos jogadores. A gente vê nas entrevistas do Thiago Heleno, do Pablo, do Nicão, que foi afastado, agora foi trazido de volta, o pouco ânimo deles. Só para vocês terem noção, das últimas 5 partidas do Paranaense, 3 derrotas e 2 empates. Isso é muito preocupante. O Criciúma, ele começou o campeonato bem, com o Tencate, vem fazendo um trabalho, e isso, o Criciúma está preparado psicologicamente. Ele sabia que ia chegar nessa etapa, que ele estaria lutando para não cair. Tem 1 vitória e 1 empate nos últimos 5 jogos e 3 derrotas. Ele está ali na média, ele está com 32 pontos e está 4 pontos na frente do primeiro da zona de rebaixamento.
Então, eu acredito que o Criciúma, ele tem que melhorar um pouco esse desempenho, principalmente em casa, e eu acredito que o Criciúma vai sobreviver, não vai cair. O Grêmio se recuperou bem, mas ainda também tem os 32 pontos e um jogo a menos, ele pontuando aí, ele corre risco de não brigar mais, né? O desempenho do time melhorou, mas se a gente olhar aí assim, melhorou, foi uma fase muito boa, mas agora nos últimos 5 jogos, uma vitória e 2 empates e 2 derrotas, ou seja, tem que melhorar o Grêmio também, melhorar esse aproveitamento, mas eu acredito que vai ser isso. O Grêmio também se livra e fica indo um pouco no limbo. Agora, com 33 pontos, o Juventude vem bem, vem lutando bem, o trabalho do Roger Machado deu muita gordura para o Juventude, está a 5 pontos da zona de rebaixamento, mas ainda pode melhorar mais, uma vitória nos últimos 5 jogos, é importante o Juventude ficar esperto. E aí, na minha opinião, o último time que está na briga do rebaixamento e que, na minha opinião, corre sérios riscos é o Bragantino. O Bragantino desandou de vez, uma vitória nos últimos jogos, empata demais, tá a 5 pontos só da zona de rebaixamento. Se ele não ficar esperto, em 3, 4 rodadas ele cai para a zona, se ele não melhorar isso. Se ele repetir esse mesmo desempenho aí, ele de 15 pontos disputados, ele fez só 6, corre risco. Então, na minha opinião, né, esse campeonato vai estar muito brigado, vamos acompanhar tudo. Atlético Goianiense caiu, infelizmente. O futebol é impossível, né? Tem os impossíveis, mas eu acho que praticamente o Atlético Goianiense já está na Série B. Cuiabá, 90% de chance de já estar na Série B, a não ser que ele mostre uma força sobrenatural para sair dessa condição. Fluminense tem chance de se salvar, tem elenco, tem treinador. Corinthians tem que ficar muito esperto, não pode perder um ponto em casa. Vitória, corre sérios riscos, mas está preparado psicologicamente para isso. Ele sabia que nesse momento do campeonato ele estaria nessa situação, estaria lutando pelo elenco que tem, por aquilo que se dispôs a disputar. Então eu acredito que o Vitória corre sérios riscos, mas eles estão preparados psicologicamente para isso. Atlético Paranaense, eu acho que ele corre sérios riscos, porque a moral do time se afundou. O time fez um resultado em casa e tomou uma goleada fora na Sul-Americana. Os jogadores estão todos abatidos. Então, o que vai ditar o rumo do Atlético Paranaense é esses 2 jogos a menos. Se eles perderem ou empatarem esses 2 jogos a menos, a situação vai ficar muito difícil, vai ficar muito drástica. E aqueles jogadores que há 4 meses atrás estavam pensando em ganhar o Brasileiro ou a Copa do Brasil, agora estão pensando em não cair. Isso faz muito mal ao elenco. Eles não estão preparados. Então, eu vejo eles como um dos... Se eles não fizerem esses 4 pontos nesses 6 disponíveis, eles vão se desesperar, na minha opinião. Criciúma vão estar na briga até a última rodada, mas eles estão preparados psicologicamente. E ali na casa deles é muito difícil ganhar. Eles têm uma fortaleza lá e acho que isso vai contribuir muito para o time. Grêmio veio numa boa fase, excelente fase, saiu da zona de rebaixamento, recuperou, tem um jogo a menos, tá jogando razoável, mas tem que ficar atento para não perder essa gordura que tem e tentar buscar em uma vaguinha no Sul-Americano, mas eu acho que o Grêmio não cai. Juventude tem que melhorar um pouco com o Jair Ventura esse retrospecto de uma vitória só nos últimos 5 jogos, porque também se não melhora esse retrospecto, os times de baixo crescendo como Corinthians, Fluminense e até mesmo Paranaense se vencer, pode... Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, diga aqui nos comentários a sua opinião e se inscreva no meu canal para mais conteúdo de futebol todos os dias.